Em nosso encontro de hoje, nós vamos continuar desenvolvendo algumas características, né, que as nossas ações precisam ter para nos levar aos nossos objetivos, né? A sequência de movimentos, a resiliência, talvez o esforço, são conceitos que nós podemos derivar da imagem, né, que ilustra a capa. Mas vamos, antes de detalhar, só relembrar, né, que essas questões que nós estamos analisando fazem parte do nosso pilar da disciplina, né, que abrange esses 9 conceitos na nossa tabela periódica, marcados aí em verde. Para quem não tem, só acessar no nosso site, pegar lá a tabela. E também relembrar, né, que nós definimos, né, como ação ou meta, né, sempre um pequeno passo em direção ao objetivo. No nosso encontro passado a gente falou um pouco mais detalhadamente disso. Estamos só relembrando, né, que essa sequência de ações, né, é que deve nos levar para o objetivo, né, de forma ascendente, né? Nós queremos ir, no popular, para cima, né? E aí nós começamos a detalhar na semana passada as características, né, que as ações que de fato garantem isso podem ter, né? Dessas 7 características, na semana passada falamos das 3 primeiras, né? A especificidade, a mensurabilidade e a viabilidade. Hoje vamos falar de mais 2, né? Vamos tratar da relevância e da temporização, né? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, né, para que nos leve em direção à meta, precisa dessas 2 características também. A primeira delas é a relevância, né, é a gente avaliar, né, se aquilo que a gente se dispõe a fazer é relevante para de fato nos aproximarmos do objetivo que a gente quer. Quando não tem essa característica, é irrelevante, né? Então, esse é o contrário. A relevância, ela pode se dar em função de várias questões, né? Às vezes a gente pode até pensar num conjunto de coisas que a gente considera que levam a gente em direção ao objetivo, mas que são um esforço muito grande, e então a gente pode subdividir em passos menores. Mas tem outra questão que é menos óbvia, né, que é a gente escolher ações que de fato não têm relevância em relação ao objetivo. Então, por exemplo, se meu objetivo é conseguir reduzir o meu peso, porque o meu peso atual me gera problemas de saúde, escolher como ação para atingir esse objetivo ler um livro, ou encontrar um amigo, ou ir no salão para fazer cabelo, ou a barba, que seja, não vai ser relevante. Então, essa é a questão central aqui, e que está ilustrada por algumas reflexões, né? A primeira delas, né, de autor desconhecido, né, é que se a gente não escolhe ações relevantes, nós, na verdade, no popular, andamos em círculos, né, ou, se vocês preferirem, ficamos parados, né, na nossa zona de conforto, que, como diz no popular, é uma zona mesmo. Se a gente quiser ser mais educado, temos aqui uma reflexão do Peter Drucker, que diz que não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Isto é, não adianta a gente executar ações que não nos levam ao objetivo, que não deveriam ser feitas, porque não contribuem com aquilo que de fato a gente deseja. Notem que isso se aplica a qualquer tipo de objetivo, né? Seja ele pessoal, seja no ambiente de trabalho, no voluntariado, né? Fazer muito bem aquilo que não é para ser feito
é irrelevante, ou no popular, perda de tempo. Do outro lado, nós alerta o Augusto Cury, né, que esse processo não é como a escada da imagem com o céu azul, né, um caminho livre de tempestades. Diz ele que não há céu sem tempestades. E também não há caminhos sem acidentes. Porém, diz ele, não devemos ter medo da vida. O que a gente deve ter medo é de não viver intensamente. Isto é, executar de fato metas relevantes, ações relevantes, de forma intensa, para que a gente possa, então, realizar os nossos objetivos. E essa questão vem sendo comentada desde a antiguidade, né? O Pitágoras, filósofo conhecido aí mais pelas suas realizações no mundo da geometria, pela maioria das pessoas, diz que devemos escolher sempre o caminho que pareça melhor, mesmo que seja o mais difícil. É um princípio, né, quando a gente se coloca objetivos inicialmente, nós temos uma tendência a escolher ações que nos parecem mais fáceis. E o Pitágoras nos alerta aqui que a gente não deve ir por esse caminho. Devemos escolher as ações que sejam as melhores para o nosso objetivo. Se elas forem difíceis, diz ele, não tem problema. Nós vamos nos habituar a desenvolver essas ações e em breve, então, uma vez que a gente desenvolva essa prática, aquilo que parecia difícil se tornará, diz ele, fácil e agradável. E o Charles Chaplin também nos deixou uma reflexão sobre essa questão da relevância. Diz ele assim, que os vossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Lembrando a gente, então, que quando aquilo que aos olhos dos outros pode parecer impossível, né? De fato, aí nós temos, então, questões que vão nos impor ações muito relevantes. E a segunda característica, né, das metas ou das ações que nós vamos descrever hoje é a questão da temporização. Como seres humanos, né, nós estamos, entre aspas, presos na dimensão do tempo. Então, qualquer ação que a gente queira desenvolver vai se relacionar com a questão do tempo. Isto é necessário para desenvolver uma ação que haja um intervalo de tempo dentro do qual ela se desenvolve. Por exemplo, né, enquanto você está assistindo a essa explicação, tem uma determinada quantidade de tempo que está transcorrendo e que pode ser medido, né, usando um cronômetro, por exemplo, como que ilustra aí a imagem. Então, quando a gente for planejar as ações, né, que a gente quer executar para atingirmos os nossos objetivos, essa é a questão que nós precisamos, então, avaliar. Nós temos tempo suficiente reservado dentro do nosso calendário de atividades, da nossa agenda, para fazer aquilo que a gente está se propondo a fazer. Pode ser que o tempo disponível seja insuficiente, nós tenhamos que ou desistir de alguma outra coisa, ou diminuir o tamanho da ação que a gente está planejando. Ou pode acontecer o contrário, pode ser que a gente tenha tempo ocioso e de fato a gente está utilizando somente uma parte dele e desperdiçando esse tempo que sobra, entre aspas, com atividades ou ações que não são relevantes. Então, essa questão também a gente precisa pensar na medida em que a gente for desenvolver as nossas ações. E para ilustrar esse conceito, vamos começar com uma reflexão do Confúcio,
que nos lembra que não é necessário termos pressa para resolver as questões, mas que ao mesmo tempo não podemos parar. Se a gente parar, nós estaremos utilizando zero do nosso tempo, né? Então, nesse caso, obviamente, não é possível executar ação nenhuma. Diz ele, não importa quanto você vá devagar. Não tem problema ir devagar. Vai conforme a sua capacidade. Mas não pode parar. Parar é renunciar. Outra reflexão que nos leva a essa questão do tempo é do Eckhart Tolle. Diz que devemos esquecer a situação, né? Uma palavra que a gente usa para descrever o contexto dentro do qual se encaixa a nossa vida, né? Diz ele, esquece a situação na qual você vive e presta atenção no que está acontecendo na tua vida. Tua situação de vida é o que existe ao longo do tempo, que para nós é um conceito que inclui o passado e o futuro. Mas, diz ele, a tua vida é agora. Tua situação de vida, que inclui passado e futuro, diz ele, é assunto da nossa mente. São assuntos que nós podemos trabalhar no nosso cérebro, mas que não existem no mundo real. No mundo real, só temos um momento presente para desenvolver as ações que a gente tiver planejado. Essa questão do tempo também é abordada pelo Rabino Newton Bonder, que diz que o tempo é a maneira que a natureza tem de não permitir que tudo aconteça de uma única vez. Imaginando aí que se não existisse esse conceito do tempo ir transcorrendo, né? Então todos os acontecimentos do mundo seriam simultâneos, o que certamente seria muito difícil para a gente de conviver com uma realidade desse tipo. Outra reflexão do Tolle diz que nós não percebemos que o agora é tudo que existe. Diz ele, passado e futuro não existem, a não ser como uma memória, uma lembrança, né, que a gente tem no nosso cérebro, ou uma antecipação, algo que a gente imagina que vai acontecer dentro da nossa mente. Ambos. É o único lugar onde eles existem. Em termos práticos, né, o Newton Bonder ainda acrescenta, né, que quando a gente vai planejar ações, né, nós sempre tendemos a subestimar a duração das ações que a gente se propõe a desenvolver. Diz ele, tudo nesta vida demora sempre mais do que imaginamos. A gente é muito otimista, acha que vai conseguir dar conta da tarefa que a gente se propõe rapidamente e na prática acaba demorando mais, porque encontramos obstáculos que não previmos ou porque nós de fato superestimamos a nossa habilidade ou por qualquer outro motivo. E do outro lado, como seres humanos, né, a reflexão do Bonner conclui dizendo que a única exceção a essa regra é a percepção que temos da própria vida. Quando a gente olha para a nossa vida, ficamos com a percepção de que está passando muito rápido. Então, no final, ficamos com a ideia de que ela demora menos do que nos imaginamos. Todo mundo quer viver mais tempo. Outra questão importante, né, é relembrada por essa frase do Steve Jobs, né, é que a capacidade de desenvolver ações ao longo do tempo varia muito de pessoa para pessoa. Né? Tem pessoas como ele, né, que são dotadas aí de capacidade extraordinária que fazem as coisas de uma forma muito mais rápida, né, medida no tempo do relógio.
do que outras. E aí diz ele que quando você é capaz de fazer em fração de segundo algo que outras pessoas levariam horas para fazer, então aos olhos dessas pessoas parece que está fazendo mágica. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas que não têm essa capacidade acabam tendo até dificuldade em, muitas vezes, em entender essas outras pessoas. Mas, de fato, a diversidade, né, de habilidades na humanidade é gigante.